Pronto, então boa noite, espero que esteja todo mundo bem. Um pouquinho sobre essa banca para vocês da FGV. Se vocês observarem, pesquisarem bancos de questões por aí, vocês vão ver que a FGV ela não cobra tanto esse assunto sobre cálculo de medicamentos em suas provas. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 anos tiveram aí umas 25 a 30 questões, entendeu? Então, isso aí dá umas duas por ano. Nem sempre eles cobram esse assunto nas provas, só que isso varia muito eh, a relação entre a banca e o órgão que está contratando. No caso, o órgão público é a EBSER e a banca que está realizando o concurso é a FGV. Em todos os concursos da EBSER sempre caíram questões de cálculo de medicamentos, certo? Inclusive, quando a FGV realizou algumas outras seleções no âmbito da EBSER, também caiu o cálculo de medicamentos, tá bom? Então, não importa qual seja a banca, sempre que está fazendo um concurso para a EBSER, aquela banca sempre cobra cálculo de medicamentos. Então, apesar da FGV em outros concursos cobrar pouco esse assunto, com certeza vocês vão ter que responder questões de cálculo de medicamentos. Isso muito provavelmente é porque a própria EBSER exige, né? E eles podem interferir, podem influenciar, podem fazer solicitações desse tipo com relação ao conteúdo base, né? Que será cobrado, tá bom? Então, com certeza vocês vão responder questões de cálculo de medicamentos e aí nós vamos revisar. Eu separei para vocês todas essas questões que eu localizei em bancos de questões da FGV, tá certo? E além disso, eu coloquei aí como um extra para vocês, porque quem já fez alguma aula comigo sabe que a aula, o curso não termina durante o curso, não termina no horário da aula. Então eu sempre dou um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, geralmente de uma semana, mas nesse caso eu vou dar esse time aí para vocês até o concurso, tá bom? Até a realização do concurso. Então, eu coloquei várias outras questões da EBSER, mais de outras bancas, no final, tá bom? Se der tempo como um bônus, eu resolvo alguma dessas questões, mas a ideia é que vocês levem como um deverzinho de casa para praticar, porque matemática, física, química, tudo que é na área de exatas, vocês têm que praticar muito. Cada tipo de conhecimento tem uma forma de você fixar melhor na sua mente. Quando você está estudando alguma coisa assim de história, geografia ou algum outro conhecimento na área de humanas, geralmente você precisa ler bastante, fazer muitas reflexões. Cada um tem a sua forma, tá bom? Questões que envolvem cálculos, vocês têm que praticar muito, refazer muito aquele mesmo cálculo até vocês ficarem craques naquele tipo de cálculo, tá bom? Um outro ponto importante é que eu vou explicar para vocês no momento certo, melhor, mas vocês com certeza aprenderam fórmulas de gotejamento, não é isso? Eu vou fazer uma pequena observação logo mais sobre essas fórmulas. Eu vou responder algumas questões de forma mais elementar, sem o uso das fórmulas e com o uso das fórmulas, tá bom? E no momento certo eu explico o porquê disso, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a tela dos meus slides. Aqui é um pouquinho sobre mim, né? Para quem ainda não me conhece, eu vi que a Arlanza se inscreveu. A Arlanza, com certeza, é a minha aluna mais antiga aqui e uma das alunas mais Tô sim. antigas da FCR, não é isso? Seja bem-vinda de volta, viu, Arlanza? Fiquei muito feliz quando vi lá você, Obrigada, obrigada. tá bom? Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim, né, nesse slide. Esses slides eu vou entregar para vocês, tá bom? No final eu vou salvar com todas as anotações que eu fizer em caneta. Eu uso uma canetinha para escrever na tela. E aí, no final, eu salvo com os meus cálculos, com as minhas anotações e entrego para vocês tudo em PDF, tá bom? Então, eu sou licenciado em matemática e tecnólogo em análise de sistemas, tá certo? E sou pós-graduado
nessas áreas aí, né? Uma delas é ensino de ciências exatas, né? Que envolve matemática, física, química, né? Todas as ciências exatas. Isso e muito mais, né? Tá certo? Sou servidor federal, trabalho no IFRN desde 2010. Lá eu não ocupo um cargo de professor, né? Vale ressaltar. Lá eu sou assistente em administração, tá ok? E desde muitos anos, né? Eu coloco sempre isso porque eu me orgulho realmente de ter iniciado a minha vida com o ensino de matemática e outras disciplinas quando eu fui professor particular. Quando eu estava ainda no meu ensino fundamental, eu comecei a dar aulas particulares. No ensino médio, eu comecei a dar aulas particulares fora do meu bairro. Dei aula em cursinho pré-vestibular, dei aula para concurso, certo? E foram muitas aulas, né? Muitos cursos ao longo da minha vida, tá bom? E cursos como esse, né? Vez por outra eu tô ainda aparece, né, algum aluno querendo tirar uma dúvida, né? E eu trabalho também com aulas particulares e com preparatórios, né, para concurso. O pessoal forma uma turma ou então quer uma aula particular, é só falar comigo, tá bom? Então isso é um pouquinho sobre mim e eu sou o esposo da professora Francine. Ela disse lá brincando, né? E nós teríamos um encontro hoje à noite. E aí vocês depois que estavam lá no curso hoje à tarde, vocês mexem com ela, né? Porque ela me deixou aqui sozinho com vocês. Ela não tá nem em casa, não veio nem para casa, entendeu? Então nos deixou aqui à vontade. Tá certo? Depois vocês, quando verem Francine, seja no presencial ou no online, vocês brincam com ela sobre isso também. Então, seguindo, vamos começar a resolver questões de cálculo de medicamentos. Beleza? Então, a primeira questão aí é de 2024, cargo de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, né? E a questão diz assim: um trabalhador é atendido no ambulatório com quadro de hipoglicemia. Após a realização do teste de glicemia capilar, o médico solicita que administre imediatamente a dose prescrita de uma ampola de 10 ml de glicose hipertônica a 25%. Você identifica que no ambulatório encontram-se disponíveis ampolas de 10 ml de glicose hipertônica, só que ao invés de serem 50%, são o quê? Ao invés de serem 25%, são 50%. A enfermeira do trabalho orienta que é possível administrar a dose prescrita utilizando-se das ampolas disponíveis e recomenda a correção da prescrição pelo médico. Assim, de acordo com a nova prescrição, você deve administrar quanto? Deixa eu ativar aqui minha canetinha. Você deve administrar quanto? Então veja, 10 ampolas de 10 ml a 25%, beleza? Tem disponível ampolas que também são de 10 ml, veja que são 10 ml, né? Mas essas que estão disponíveis são de 50%, beleza? 50%. Primeiramente, revisando o que significa esse 20%, 25%, 50%, quando se trata do cálculo de medicamentos. Significa o seguinte, e geralmente a equivalência é entre ml e gramas e não entre ml e miligramas, isso é importante vocês saberem. Significa que desses 10 ml eu calculo 25% e aquele valor que representa 25% de 10 ml vai me dizer quantas gramas, né? Se é ml, então são gramas, não miligramas. Então, aquela porcentagem vai me dizer quantas gramas daquela medicação, daquele componente, tem nesse volume, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Nesse caso aqui, de forma mais elementar possível, nós podemos raciocinar, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, nós podemos raciocinar da seguinte forma. É o mesmo volume, não é? Qual é a diferença? A diferença é que o segundo, a ampola que está disponível, ela é mais concentrada. Ela tem o dobro da concentração.
Se ela tem o dobro da concentração, eu vou usar a metade, entendeu? Se ela tem o dobro do que eu preciso, então eu vou usar o contrário disso, a metade disso. De forma elementar, um raciocínio rápido, sem cálculo, eu já consigo resolver essa questão. Então, se são 10 ml que tem uma certa concentração, 25%, e eu tenho disponível uma ampola com os mesmos 10 ml, mas com o dobro da concentração, 50%, então eu não vou usar 10 ml, eu vou usar a metade desses ml. A metade disso é 5 ml. Então, raciocinando dessa forma, eu já consigo resolver essa questão, tá certo? Mas vamos lá fazer um certo cálculo para a gente confirmar isso. Então, 10 ml, 25%, 25% de 10 ml, quanto é que dá? Então, 10 ml. Então, o que acontece? Lembrando, revisando lá o conteúdo da matemática do ensino fundamental, quando nós temos esse DI, para nós sabermos que cálculo vamos fazer, esse DI, 3 quartos de 100, 25% de 1000, esse DI eu vou trocar por uma multiplicação, beleza? Quando você ver isso, 25% de alguma coisa, uma porcentagem de alguma coisa, então você vai trocar aquilo por uma multiplicação, para você descobrir de fato quanto é que tem, nesse caso aí da medicação. Beleza? Então, 25% de 10 ml dá quanto? Um outro detalhe importante, revisando com vocês também. Esse símbolo de porcentagem, ele é uma forma estilizada de escrever uma divisão por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, abrindo aqui um parêntese, se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 100, eu posso escrever isso de forma estilizada. Esse 1 sobre 100, essa divisão por 100 aqui, eu troco, ó, vou repetir o 2, né? E aí eu coloco de forma estilizada a divisão por 100 com esse símbolo. Veja que tem 2 zeros e uma barra. É uma forma estilizada de você escrever uma divisão por 100. Sempre que você vê uma porcentagem, aquele símbolo de porcentagem significa uma divisão por 100. Beleza? Então, 25% é o mesmo que 25 dividido por 100. Ok? A, o dia eu já falei que vou trocar por uma multiplicação. Símbolo de multiplicação a gente usa um ponto, né? Então, 10. Isso aqui vai dar quanto? 25 sobre 100 vezes 10. Olha que legal, eu posso cancelar um zero aqui, ó, e o zero do 10. Então, fica 1. 25 dividido por 10 vezes 1. 25 por 10 vezes 1. Essa multiplicação por 1 eu já posso desconsiderar, porque o 1, revisando mais uma coisa do ensino fundamental, o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então não preciso me preocupar mais com essa multiplicação por 1. Vou me concentrar em 25 dividido por 10. Beleza? Então, se lá na hora da prova você não souber, não lembrar de cara, né? Quanto é 25 sobre 100, você pode fazer esse cálculo, beleza? Então, 25 sobre 10 é quanto? 25 sobre 10, revisando aí um pouquinho sobre divisão para vocês, 25 sobre 10 é o seguinte, 2 não divido por 10, né? Então, preciso pegar 25. E aí eu faço multiplicando pelos números naturais. 10 vezes 1 dá 10, é menor. 10 vezes 2 dá 20. 10 vezes 3 dá 30. 30 já passa de 25, então eu vou usar o 2. Beleza? 2. 2 vezes 10 é 20.
E aí eu subtraio, revisando com vocês isso, porque lá na prova vocês não terão calculadora para resolver isso, beleza? Então 5 menos 0 dá 5, 2 menos 2 dá 0. Posso continuar a divisão? Eu tenho aqui um 5, tenho um 2 aqui no quociente, tenho um 5 de resto. Como é que eu continuo essa divisão? Eu coloco uma vírgula, tá certo? Coloco uma vírgula aqui e um zero aqui onde seria meu resto. Agora eu tenho 50 dividido por 10. Faço a mesma coisa. 10 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. 10 vezes 5 é 50. 10 vezes 6 é 60. Então eu vou usar o 5. Beleza? Vou usar o 5. 5 vezes 10 é 50. E aí eu termino aí o meu cálculo nesse ponto. Isso é uma parte do cálculo, né? 0, 0, então terminei. 2,5, né? 2,5. Então isso aqui, ó, dá 2,5 gramas. Essa é que de fato foi a prescrição. Isso é a resposta da questão? Ainda não. É só para vocês entenderem que isso aqui era de fato a prescrição. Quando o médico disse para dar para a pessoa 10 ml a 25%, ele mandou dar a essa pessoa 2,5 gramas de glicose. Beleza? Estão entendendo até aqui esse ponto? Se vocês quiserem interromper a qualquer momento, é só falar, viu, gente? Pode falar à vontade aí. Só ligar o microfone e falar. Não precisa nem levantar a mão do Google Meet, viu? É só falar. Tá certo? Deu para entender até aqui? Então, a prescrição, na verdade, é de 2,5 gramas. Fazendo o mesmo tipo de cálculo para a ampola de 50%, eu vejo que ela tem 5 gramas ao todo, tá bom? Então ela tem uma concentração de 5 gramas. Existe uma fórmula, a partir desse ponto eu já posso usar uma formulazinha, e ela diz que o volume que você vai usar de fato de uma solução é a divisão da concentração, a divisão da prescrição, desculpem, pela concentração daquela ampola que você vai usar, beleza? Então o volume que você vai utilizar, o volume que você vai de fato aspirar, administrar, vou colocar aqui, ó, volume VA. Volume que você vai administrar, beleza? Isso é uma fórmula, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, eu acredito que conhecem, que já viram no cálculo de medicamentos, no curso de vocês, mas se não viram, estão vendo agora. Então, o volume que você vai de fato administrar é igual a prescrição dividido pela concentração. Então, nesse caso, eu já sei que a prescrição foi de 2,5 gramas. A concentração da ampola que de fato eu vou utilizar é 50%. Que volume eu vou aspirar, nesse caso aí? Que volume eu vou aspirar? Então, o volume que eu vou de fato usar, né, na pessoa, vai ser o seguinte, ó. A prescrição é 2,5 gramas, 2,5 gramas dividido por 50%. Opa, mas 50% é o mesmo que... Quanto é 50%? Se eu já converter, né? 50 sobre 100. Posso colocar assim duas barras, dividindo? Posso. A gente revisa um conteúdo lá do ensino fundamental também, que é a divisão de frações. Beleza? Divisão de frações. É interessante porque em muitos cálculos de medicamentos, quando ele dá a concentração em porcentagem, então é interessante que você saiba disso.
Ou que você faça a divisão primeiro, você vai dividir 50 por 100, pode fazer isso primeiro, dá 0,5, viu? Ou você pode escrever dessa forma aí e fazer uma, usar a regrinha da divisão de frações. Tem essas duas formas de você resolver, beleza? Então, o que acontece nesse ponto? 50 dividido por 100, se vocês fizerem o cálculo, como eu fiz aqui, 25 por 100, né? 25 por 10, 50 dividido por 100 é o mesmo que 0,5, tá bom? Então fica aí como dever de casa se vocês quiserem de fato verificar quanto é que dá 50 dividido por 100. Beleza? Então isso aqui vai dar 2,5 gramas, né? Esse gramas eu vou tirar já. 2,5 dividido por 0,5. Se eu dividir R$ 2,50 em partes iguais de 50 centavos, dá quantas partes? Esse é um tipo de raciocínio que você pode fazer e que ajuda muito na hora, caso você tenha esquecido, né, essa parte do ensino fundamental, a manipular números decimais, beleza? Se você pensar que R$ 2,50, se você vai dividir para 5 pessoas, em partes iguais, vai dar 50 centavos para cada um, beleza? Que é o mesmo que, no caso aí, né? Deixa eu voltar aqui. Minha caneta sumiu novamente. Então vamos lá. 2,5 dividido por 0,5, quando você executa essa divisão, você vai ter o mesmo que 25. Como eles têm a mesma quantidade de casas decimais, você pode desconsiderar as casas decimais. Vai dar 25 sobre 5, que é o mesmo que 5, beleza? 5 ml é o que você vai utilizar. 5 ml da glicose a 50%. Então, o que acontece? Revisei com vocês um pouquinho, né, de alguns assuntos importantes, que são importantes para vocês resolverem esse tipo de questão, de cálculo de medicamentos. Não tem para onde correr, tem que revisar alguns conteúdos do ensino fundamental, porcentagem, números decimais, né, aritmética com números decimais, como é que você faz a multiplicação, a divisão, tudo isso vocês precisam revisar. Às vezes frações, tá bom? Tudo isso precisa ser revisado para vocês terem realmente uma boa compreensão, mesmo quando estão usando fórmulas. E quando a gente trata, por exemplo, com as fórmulas do gotejamento, são 4 fórmulas, e eu percebo que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa, mesmo usando as fórmulas, de resolver as questões. Lá no meu Instagram, eu estou postando as questões, né? Vou postar todas essas questões até o concurso, né? E eu fico colocando essas questões lá e coloco uma enquetezinha para as pessoas responderem na enquete. A última questão que eu coloquei lá, e a maioria das questões são assim, poucas pessoas acertam. A última questão que eu coloquei lá, 15% das pessoas acertaram a questão. Entendeu? Significa que de 100 pessoas, apenas 15 acertariam. De 1.000 pessoas, apenas 150 acertariam aquela questão. De 100.000 pessoas, 15.000 pessoas apenas acertariam a questão. 15% acertaram a questão. E todas as questões que eu coloco lá têm esse baixo percentual de acerto. Beleza? Qual é o problema disso? Muitas pessoas aprenderam a calcular usando fórmulas sem ter revisado, sem de fato entender os princípios por trás daquelas fórmulas. Sem entender, inclusive, de onde é que vem a fórmula. Como é que se chega àquela fórmula? Como é que você descobre que fórmula utilizar? Então, é por isso que eu costumo usar esse cálculo mais elementar, que é para revisar com as pessoas
um pouquinho desse conteúdo que é imprescindível para você entender de verdade. Se você apenas usar as fórmulas, você vai ter uma dificuldade de compreender o que tem ali por trás, quais são os princípios utilizados, e tem uma grande chance de errar, mesmo você decorando todas as fórmulas. Beleza? Então, seguindo aqui nessa questão, alguma dúvida, gente? Até aqui? Vocês estão caladinhos, eu vou começar a mandar vocês falarem, viu? Cuidado, vocês falem. Então, seguindo, essas são as fórmulas que vocês já devem saber, já devem ter aprendido lá em farmacologia, no curso de vocês. E aí, nessas fórmulas, você tem que decidir qual utilizar em cada situação. Então, não é um método único. Se você tem 4 fórmulas, você não tem uma forma unificada, uma forma única de resolver qualquer questão. E esse é o problema dos macetinhos de algumas fórmulas que apresentam para as pessoas, na verdade, querendo facilitar a vida delas, mas impedindo que elas aprendam de fato o que tem ali por trás. Entendeu? Então, esse é o problema. Você precisa decorar as fórmulas e saber quando utilizar cada uma. Muitas pessoas não sabem que fórmula utilizar em cada situação, entendeu? E aí não sabem qual fórmula utilizar, justamente porque não sabem de onde vem, o que é que tem por trás dessa fórmula, beleza? Então, eles se dividem assim, gotas por minuto, microgotas por minuto. Tem duas colunas. Você tem aqui gotas por minuto, tem uma outra coluna com microgotas por minuto. Aqui, essa primeira linha é ml e horas, beleza? ml e horas. Essa segunda linha é ml e minutos. Então, funciona assim. Se a questão te der os dados em ml e horas, e você quer calcular em gotas por minuto, você vai usar essa primeira fórmula. Quase sempre é a que você vai utilizar. Na maioria das questões, é exatamente essa fórmula que você vai utilizar. Quando a questão dá ml e horas e você quer calcular em microgotas por minuto, você usa essa segunda fórmula aqui. Aqui embaixo, quando a questão dá os dados em ml e minutos, e você quer calcular em gotas por minutos, você tem que usar essa fórmula aqui embaixo, ó. Essa primeira fórmula da linha de baixo. Quando a questão dá os dados em ml, né, ml e minutos, e você quer converter, né, para microgotas por minutos, você tem que usar essa quarta fórmula aqui, beleza? Então tem que memorizar essas fórmulas. Se você quiser trabalhar com as fórmulas, tem que memorizar, mas eu vou mostrar aqui também para vocês uma forma que é prática e você está fazendo o que a fórmula já faz, entendeu? E você pode resolver qualquer questão, independentemente de quais dados tenham aparecido. Quais unidades de medida tenham aparecido na questão, beleza? Tenham aparecido na questão. Então, seguindo, vamos ver um exemplo. Um quadro de vômitos profusos evoluindo com letargia, um trabalhador é atendido pelo médico do trabalho, que além de prescrever medicamentos antieméticos, prescreve, né, também uma hidratação venosa de 500 ml de soro fisiológico a ser administrada durante 2 horas. Então, vou marcar os dados que me deram, ó, 500 ml, 2 horas, beleza? 500 ml, 2 horas. Na ausência de bomba infusora, o técnico de enfermagem do trabalho deve administrar o soro prescrito para hidratação em controle manual de infusão a um gotejamento em equipo de macrogotas de aproximadamente. Então, você olha para cá,
Todas as alternativas estão em gotas por minuto. Então, os dados estão em ml, horas, né? E que é gotas por minuto. Olha a fórmula. Vou usar qual? Vou usar essa primeira fórmula. Como eu falei, é a fórmula mais usada nas questões, não só dessa banca, mas de qualquer banca. Beleza? Então, pela fórmula, eu vou fazer o seguinte: o volume, né? Volume não, né? A taxa de infusão. Outra coisa, eles chamam de formas distintas, né? Aqui a fórmula já colocou a unidade, como se a unidade fosse uma variável, né? O professor de matemática morre, né, do coração nessa hora, entendeu? Unidade de medida é uma coisa, nome da variável que você está usando é outra, né? Mas a gente pode trabalhar assim, não tem problema. Então, gotas por minuto vai ser igual a o volume dividido por tempo vezes 3, né? Então, vamos resolver dessa forma. E aí o nome que eu daria seria taxa de infusão, né? Que é o nome que aparece em muitas questões de concurso, inclusive, taxa de infusão. Quando pede taxa de infusão, está pedindo isso, né? As gotas por minuto ou em alguma outra unidade. Mas o nome certo seria taxa de infusão. Beleza? Então, eu tenho um volume de 500 ml, né? Eu tenho um volume de 500 ml. Vou dividir por 2 vezes 3. São 2 horas. Então, coloquei aqui, troquei o T por 2, né? E multipliquei por 3. Eu posso resolver isso de diversas formas. Eu posso dividir o 500 por 2, que dá 250, e depois dividir por 3. Eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, e dividir 500 por 6, dá no mesmo. Beleza? É, Vamos fazer o que as pessoas mais costumam fazer, né? Que é multiplicar. Então, vamos seguindo. 500, multiplicar embaixo, né? 500 dividido por 6. 500 dividido por 6. Como é que eu faço 500 por 6? 500, tá aqui o número 6. Vou marcar aqui. Eu sempre ensino os alunos a marcarem aqui em cima qual é o número que eles estão utilizando, né? Principalmente quando tem uma quantidade muito grande de dígitos para você dividir, aí a pessoa às vezes se perde. Então é bom fazer uma marcaçãozinha para não se perder. Então 5 por 6 não dá para dividir. 5 é menor que 6. Então eu já vou usar esses primeiros zero, né? Fica 50 dividido por 6. E aí eu vou multiplicando. Tem que lembrar da tabuada. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 6, 36. Vezes 7, 42. Vezes 8, 48. Vezes 9 dá quanto? 54. 54 já passa. Então eu vou ter que usar o 8 nesse caso. 8. 6 vezes 8 dá 48. Vou subtrair, não é? 0 menos 8. Não posso. Vou pegar emprestado, né? Pegar emprestado aqui do 5. Fica 10 menos 8, que dá 2. Beleza? O 5 perdeu 1, né? Cedeu 1 para uma dezena para o 0. Fica 4. 4 menos 4, aqui dá 0. Não terminei, ó. Vou baixar esse 0 aqui. Fica 20 por 6. 20 por 6. 20 por 6 quanto é que dá? 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24. Então não dá para usar o 24, né? 24 já é maior do que o 20, então eu vou usar o 3. 20 por 3
3 vezes 6, né, dá 18. 20 por 3 eu vou usar o 3, né, que é o mais próximo. E a mesma coisa. 20 menos 18 eu já sei que é 2, né? Sobrou 2 aqui. Beleza? Podia fazer daquela forma novamente. Pede emprestado. 10 menos 8 dá 2. 2 cedeu 1, ficou 1. 1 menos 1 dá 0, não é isso? Poderia continuar o cálculo é, indistintamente, porque daria 83,333333 sem acabar nunca, beleza? Mas eu vou parar por aqui. Por aqui eu já posso olhar, né, e resolver a questão, certo? Uma dica importante: sempre observe nas etapas do seu cálculo, sempre compare as etapas parciais do seu cálculo com as alternativas que já estão acontecendo. Isso se você tiver realmente seguro, praticou bastante todos os conceitos e tiver com, você acha que está seguro, né? Está com segurança, tá resolvendo as questões e está acertando a maioria delas, entendeu? Então, você sempre compare as etapas do seu cálculo com as alternativas. Porque se eu visse que dava um 8 aqui, olhando para as alternativas, eu já poderia parar o cálculo por ali mesmo. Porque concurso público você tem que ganhar tempo, beleza? No concurso você tem que ganhar tempo. Então, se você estudou bem, está com segurança, né? Está confiante, está fazendo o cálculo, vá comparando o resultado com as alternativas. E se você vê que já dá para parar e marcar uma alternativa, marque e siga adiante. Ganhou tempo, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês não falam não, são. Quero ouvir um feedback de vocês, viu? Posso continuar? Pode, pode. É desesperador. Mas Meu o que é Deus. desesperador? Aproveita o momento para você aprender o que precisa aprender. Rapaz, Você entendeu a é fórmula? voltar pro ensino fundamental. Sim, entendi. Certo. Mas a fórmula você entendeu qual eu escolhi, o porquê que eu escolhi essa fórmula das quatro e entendeu a substituição que eu fiz. Essa etapa aqui, Fabiana. Essa primeira etapa aqui eu escolhi a fórmula. Na segunda etapa, eu preenchi, né, eu substituí os dados do enunciado na fórmula. Você entendeu essa parte aí? Não, essa parte aí, beleza. É de Sim. entender. Eu tô falando dos cálculos Pronto. que a gente vai Veja ter que que o fazer problema, e mentalmente. exatamente, o problema muitas vezes não é só de vocês, mas é da sociedade brasileira como um todo, né, que tem essa dificuldade, né, maior em cálculos, tá bom? Assim, é mais agravado com pessoas com o perfil de vocês, né? Que muitas de vocês já terminaram há bastante tempo, né? O ensino fundamental, entendeu? Muitas pessoas que estão fazendo curso técnico ou superior de enfermagem trabalham, têm a família, tudo, né? Já estão há muito tempo fora da educação básica, né? Que é o ensino fundamental, o ensino médio. Então, a pessoa, além de, de, de fazer muito tempo, né? Que já estudou isso, né? Muitas vezes ela não teve o aproveitamento que seria adequado na ocasião, entendeu? Então tem isso também, né? Os professores vão simplesmente passando o aluno e passando macetinhos e fórmulas e depois é que você vai ter que correr atrás do prejuízo. É Então verdade. mas é isso mesmo. Agora sim, a gente pode marcar outras aulas e tentar revisar um pouco mais sobre isso, inclusive com essas mesmas questões, mas tentar revisar mais esse conteúdo, viu, do ensino fundamental, porque é de fato o que trava para vocês. Não é nem às vezes decorar a fórmula, é saber manipular os números, beleza? Então, vamos para uma outra questão. Um paciente está internado na clínica médica e em sua prescrição consta a infusão de 500 ml de solução em 24 horas.
Então, já tenho aqui dois dados, 500 ml e 24 horas. 500 ml, 24 horas. Então, mesma coisa da anterior. Ele deu os dados em ml e horas. Calcule o gotejamento em gotas por minuto. Ó. Então, ele quer em gotas por minuto. Pode ver que nas alternativas estão todas em gotas por minuto. Para infundir essa solução de 500 ml em 24 horas. Olha a pegadinha. Ele repetiu aqui, né, os dados. Muitas vezes eles fazem isso para confundir as pessoas. Tem números excessivos e aí muitos deles você não precisa utilizar. Vocês vão ver que às vezes tem questão que ele fala que o comprimido tem que ser dado em 12 horas, via intravenosa, intramuscular. Ele vai acrescentando informações que são para te confundir. Então você precisa também desenvolver essa habilidade de buscar dentro daquele contexto quais são os dados que realmente interessam. E Beleza? às vezes eles colocam até o tamanho da seringa, né? É, Para também às confundir. vezes o tamanho da seringa nem importa, Né? A gente nem usa, entendeu? aí eles botam lá Tem questão mais assim, números. eu vou mostrar. Então, mesma coisa, vou usar a mesma fórmula, volume dividido pelo tempo, né? Coloco o tempo em minúsculo, vezes 3. Na fórmula eles colocam tempo maiúsculo, né? Aí o professor também dou aula de física e química. Aí o professor dessas áreas, ele morre do coração, né? Porque geralmente T maiúsculo se usa para temperatura, tá certo? Mas, assim, dentro do contexto de vocês, não importa muito. Outra coisa que me mata também no coração é ter que falar peso da pessoa. Você multiplica o peso do paciente por tanto, entendeu? Porque uma coisa é massa, outra coisa é peso. Peso é uma força, tá certo? Então, continuando, volume dividido pelo tempo vezes 3. Os dados estão do mesmo modo em ml horas e quer em gotas por minuto. Então é a mesma coisa, mesma fórmula. Vou substituir os dados na fórmula, de novo, ó, 500 ml dividido por 24 vezes 3. Tá bom? Como a maioria faz, ó, 500 ml dividido, multiplica embaixo primeiro, né? A maioria faz isso. Então, dividido por 72. Tá na dúvida de como é que faz a multiplicação? Vamos revisar aqui também, multiplicação, rapidinho. 24 vezes 3. 3 vezes 4 é 12, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1 que tinha subido dá 7, 72. 500 dividido por 72, como é que fica? 500 dividido por 72. Como é que fica isso? Mesma coisa, 5 não dá para usar é menor, 50 não dá para usar é menor, vou ficar com o 500 mesmo. Ou seja, não tem muito para onde você fugir. Nesse caso de 500 dividido por 72. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço esse tipo de cálculo? Como é que eu faço isso? Eu preciso multiplicar o 72 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até achar um que dê certo aí no meu cálculo. Beleza? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, para ter uma ideia de quanto é que dá 72. Vou fazer aqui embaixo. 72 vezes 5. Vamos testar 72 vezes 5. Infelizmente, é isso que você tem que fazer lá na hora. Então, tem que saber fazer a multiplicação. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 7 dá 35. Com mais 1 dá 36. Beleza? E 72 vezes 6. Quanto é que dá? Vezes 6. 6 vezes 2 dá 12, não é isso? Sobe 1. 6 vezes 7 dá 42. Mais 1 dá 43.
Então dá 432, está chegando perto, né? Se eu calcular 72 vezes 7, vai dar um número maior do que 500. Já estou adiantando para vocês, beleza? Então nós vamos usar de fato o 6 aqui nesse cálculo. 6, 6 vezes 72 dá 432. Aqui vai sobrar quanto? 10 menos 2 dá 8. Eu tive que tirar emprestado daqui, né? Então esse 10 aqui, esse zero aqui, né? Ele pega emprestado daqui também. Beleza? É assim que funciona. Eu tenho aqui 9, né? Já tinha emprestado para cá. Ele pegou do 5, ficou 10, mas passou 1 para esse outro zero. Então fica 9 menos 3. Tá certo? Então aqui dá 6. O 5 tinha cedido 1 no início do processo todinho. Fica 4. 4 menos 4 dá 0. Então sobra 68. Posso continuar o cálculo? Devo continuar o cálculo. Como? Sempre colocando uma vírgula aqui no quociente e acrescentando um zero aqui. Beleza? Já vou adiantar para vocês, mas a pessoa tem que, infelizmente, ir testando, né? Eu vou adiantar para vocês que é 72 vezes 9 nesse caso. Tá bom? 9 vezes 2 dá 18. Sobe 1. 9 vezes 7 dá quanto? Dá 63. Mais 1 dá 64. Então, vou colocar aqui um 9. Beleza? E vamos observando, ó, 6,9 eu iria marcar qual questão? Eu já poderia terminar daqui mesmo, porque 6,9, se eu for arredondar, se eu for remover a casa decimal para fazer o arredondamento, eu arredondo para 7. Beleza? Então, se você quisesse continuar com esse cálculo aí, né? Aqui dá 648. Mesma coisa. 0 menos 8 não dá. 10 menos 8 sobra 2 aqui. Esse 8 cd 1 fica 7. Menos 4 dá 3. 6 menos 6 dá 0. E aí eu podia continuar, colocando mais um zero aqui, 320, mas daria, de todo modo, para você arredondar para 7. 6,9 e mais alguns dígitos. Quando você arredonda, você tem que arredondar para 7. Tá bom? Vamos revisar essa questão do arredondamento, como é que funciona. Existe uma norma, inclusive, da ABNT, que trata disso também. Mas funciona assim. Eu tenho aqui o número 6,9, né? Eu não quero que fique só com uma casa, né? Eu quero arredondar para que ele fique sem casas decimais. Então você vai olhar, digamos que aqui tivesse outros dígitos. 9, um exemplo, 5, 6, tivesse outros dígitos. Se você quer descartar a partir daqui, você olha para aquele último dígito, né? O primeiro que será descartado, né? Você olha para ele, se for 5 ou mais, você arredonda para cima. Se for 4 ou menos, você arredonda para baixo. Então, como o dígito que eu vou descartar, né, do 9 em diante, como o primeiro dígito que eu vou descartar é um 9, então está naquela regra. Se é de 5 em diante, eu arredondo para cima. Então, quando eu for fazer o descarte, né, desses dígitos aqui, quando eu for fazer o arredondamento, eu tenho que arredondar isso aqui para cima. Daria um 7. Beleza? Então, é assim que funciona o arredondamento. Eu olho, de todos os dígitos que eu iria descartar nesse arredondamento, eu olho para aquele primeiro, né? Está mais à esquerda, e é ele que vai decidir se eu vou descartar, se eu vou arredondar para cima ou para baixo. Beleza?
Continuando, próxima questão. Foi prescrito penicilina cristalina. Olha aí, muita informação que você não precisa, né? 3,5 milhões, né? 3.500.000 unidades, não é isso? Internacionais. Endovenose de 4 em 4 horas. Essa informação aí você não precisa de 4 em 4 horas. Endovenosa, você está aqui para te confundir. 4 em 4 horas está aqui para te confundir, beleza? Eu costumo até fazer isso nas aulas. Ó. Não olhe muito para isso aqui, não. A unidade hospitalar dispõe de frascos de 5.000 UI, não é isso? 2 ml que devem ser diluídos em 8 ml. A pessoa vai acrescentar 8 ml, não é isso? De água. Considerando o volume do solvente e do soluto. O que é solvente, o que é soluto? Solvente é geralmente o líquido que você está usando, né? No contexto de vocês aqui, o solvente é a água. O solvente é o que vai dissolver o soluto, tá bom? Então, o soluto é o que de fato você está trabalhando e o solvente é o que você vai dissolver. Nesse contexto de vocês aqui, o soluto é a medicação e o solvente é a água. Por isso que se diz que a água é o solvente universal. Então, tem uma coisa conceitual aqui na área de vocês. Essa questão não precisa muito saber disso, porque ele já disse, né? São 2 ml de soluto e 8 de água. Então, no fim, vão totalizar 10 ml. Tá bom? Então, a questão já trouxe essa informação para vocês. Quem esqueceu disso, iria ter a oportunidade de lembrar na hora da questão. Mas o que acontece? Lá na frente, eu vou mostrar para vocês uma outra questão em que ele não diz isso. E ele fala que tem disponível a penicilina de 10 milhões de unidades. Então tem uma diferença, né? Que é conceitual da área de vocês, da farmacologia. Quem é que me diz? Quem é que me lembra? Quando são 5 milhões de unidades, eu devo diluir em quantos ml? E quando são 10 milhões de unidades, eu geralmente devo diluir em quantos ml? Devo acrescentar quantos ml de água? Quem é que me lembra disso? Alguém lembra? Então, quando são 5 milhões de unidades, você acrescenta 8 ml. O soluto já tem 2 ml e você acrescenta 8 ml para formar 10 ml. Quando é o caso de ser 10 milhões de unidades, geralmente ele já está ali com 4 ml e você vai acrescentar 6 ml, totalizando novamente 10 ml. Beleza? Isso aí é uma coisa que vocês precisam relembrar, da área de vocês mesmo. Então, vamos lá. Essa questão é o seguinte: quer saber quanto é que você vai aspirar daqueles 10 ml, certo? Quanto você vai aspirar dos 10 ml quando você reconstituir a solução? Algumas pessoas, inclusive, fizeram uma simulação de uma reconstituição dessa, né? Hoje no curso de sala de vacinas. E aí, espero que vocês se lembrem, né? Disso tudo. Então, vamos lá. Existe uma formulazinha, foi a que nós usamos lá na primeira questão, que diz que o volume, né, que será administrado é igual à prescrição, não é isso? Que foi prescrito dividido pela concentração. O que é concentração? E o que é prescrição aqui nesse caso? O que é concentração e o que é prescrição? A concentração, eu preciso observar quantas unidades tem no frasco e o volume total do frasco. Concentração de alguma coisa, isso é conteúdo já de química, né? E já vem um pouquinho em ciências no ensino fundamental hoje em dia. Mas a concentração é uma quantidade de alguma coisa
colocar assim, ó, quantidade de alguma coisa, pode ser uma massa, né, gramas, é a quantidade de alguma coisa dividido pelo volume daquela coisa, certo? Então, a concentração desse meu medicamento é o seguinte, a concentração aqui vai ser o seguinte, a minha quantidade, ó, é 5 milhões de unidades que eu tenho. 5 milhões de unidades. Vou colocar inclusive a unidade aqui para vocês, né? É um I maiúsculo, não é isso? E vou dividir isso pelo volume. Qual é o volume total da solução depois que eu somar 2 ml com 8 ml de água? 2 mais 8 dá 10. Beleza? Vou escrever aqui o ml, certo? Como é que eu faço essa divisão? Dica, né? Quando você está dividindo por 10, 100, 1000, você vai contar ali quantos zeros. Aqui no 10 tem um zero, né? Então, eu vou tirar um zero aqui de cima também no final. Pronto, já está resolvido. Então, a minha concentração, que eu vou usar no meu cálculo, vai ser igual a 500 mil. E aí eu faço, ó, o I dividido por ml. Eu escrevo assim, ó, o I por ml. Então, essa é a concentração que eu vou usar nesse cálculo para descobrir o volume que de fato eu vou aspirar. Tá bom? Então, jogando essa informação da concentração aqui nessa fórmula, como é que fica? Então, o volume que eu vou aspirar vai ser igual a o volume que eu vou administrar de fato, vai ser igual a 3 milhões e 500 mil, que foi o que foi prescrito, né? Isso aqui é a minha prescrição. Beleza? 3 milhões e 500 mil dividido pela concentração, que é 500 mil, né? Certo? E aí, como é que eu faço isso? Eu vou contar quantos zeros eu tenho em cima e embaixo, tá certo? Eu vou cancelar a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo. É uma dica importante para você resolver isso lá na hora. Então, simplesmente vou fazer isso, ó, zero por zero. Isso eu só posso fazer com esses zeros que estão no final do número, viu? À direita. Se estiver no meio do número, não dá para usar não, viu? Cuidado. Então, no fim das contas, eu tenho 35 por 5. 35 dividido por 5 é o mesmo que 7. 7 o quê? 7 ml. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida do porquê que seriam ml? Se eu estou trabalhando com o I e aqui embaixo é o I por ml, eu vou cancelar o I de cima com o I de baixo, sobrando apenas ml. Beleza? Então aqui mais uma vez, ó, letra D. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Alguma dúvida? Próxima questão. Ao diluir um frasco ampola de 2 gramas de uma determinada medicação em 10 ml do soro fisiológico, cada 2 ml da solução terá quanto?
Cada 2 ml da solução terá quanto? Eu diluir 2 gramas de uma medicação em 10 ml, cada 2 ml terá quanto? Essa foi a questão que eu falei que 15% das pessoas acertaram, viu? Foi uma questão que eu postei lá no Instagram. Seguindo. Mouse aqui. Então, o que acontece? Ao diluir um frasco amplo de 2 gramas de uma medicação em 10 ml, eu estou dividindo uma quantidade, né? Diluindo uma quantidade em um volume, tá bom? Então, eu tenho uma certa concentração, beleza? Então, eu tenho uma concentração disso aí. 2 gramas em 10 ml, eu tenho a concentração dessa medicação, que vai ser uma quantidade, não é isso? Dividido por um volume. Então, eu tenho 2 gramas da medicação dividido por 10 ml. Como é que eu faço isso? A divisão de 2 por 10. 2 por 10 não dá, eu coloco o que aqui? Zero, né? Vírgula e um zero aqui. Por que que eu coloquei zero vírgula aqui nesse caso? Quando eu já estou iniciando o cálculo e já preciso colocar a vírgula, então eu tenho que colocar um zero e vírgula, e não só a vírgula. Tá bom? Isso é uma regrinha lá do ensino fundamental. Então, 20 por 10, eu já sei que dá 2, não é isso? Aqui dá 20, sobra zero. Então, dá 0,2 aqui. Essa concentração, 0,2 gramas por ml. 0,2 gramas por ml. Essa é a concentração que eu vou utilizar. Mas ele está pedindo para 2 ml, certo? 2 ml. Ele está pedindo isso em 2 ml. Então, se em 1 ml tem 0,2 gramas, é isso? 2 ml tem quanto? Vai ter 0,2 vezes 2, que é igual a 0,4, não é isso? Multiplicando 0,2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, e aí a vírgula eu preciso somar a quantidade de casas decimais. Esse número aqui de cima tem apenas uma casa decimal, um dígito depois da vírgula. Então eu pego a vírgula, ela ficaria inicialmente aqui à direita, eu volto uma casa para a esquerda, pronto, a vírgula está aí. Só relembrando mais isso do ensino fundamental para vocês também. Então o que acontece? 0,2 vezes 2 dá 0,4, só que isso aqui em gramas, e a questão pede em miligramas. Ora, eu sei que uma grama tem 1000 miligramas. Sempre que eu quero converter de gramas para miligramas, eu preciso multiplicar por 1000, beleza? Então, 0,4 vezes 1000, porque cada grama tem 1000 miligramas. Se deu 0,4 gramas, né? Então, eu tenho que multiplicar por 1000 para saber quantas miligramas são. Quem já é habituado a pesar as coisas, já sabe que 0,4 são 400, quando você vê na balança, né? 0,4 quilos. 0,4 quilos são 400 gramas, né? Aqui no caso, de modo semelhante, 0,4 gramas são 400 miligramas. Para quem não lembra disso, tem uma dica importante também lá do conteúdo do ensino fundamental. Eu estou multiplicando por 10, por 100, por 1000, por números que são assim, né? Que tem o 1 e vários zeros, né? A gente chama de potências de 10. Então, o 1000 possui 3 zeros, certo? O 1000 possui 3 zeros. O que é que eu vou fazer com a vírgula aqui? Eu vou colocar a vírgula 3 casas para a direita. Se estivesse dividindo, ia para a esquerda. Então, eu tenho 0, ó,
vírgula, né? 4. Vou colocar mais uns zeros aqui. A vírgula não estava aqui, ó, entre o 0 e o 4. Eu vou passar a vírgula para cá. Uma casa, duas, três. Então a vírgula fica aqui. Ou seja, dá 400. 400. Por quê? Esse zero depois da vírgula, eu poderia colocar quantos zeros eu quisesse aqui. Zero depois da vírgula, você despreza, tá bom? Então dá 4, 0, 0. E zero à esquerda também, né? Zero à esquerda no caso de um número inteiro, você também despreza. Então dá 4, 0, 0, 400. Beleza? 400 miligramas. Você poderia converter antes de fazer o cálculo, iria multiplicar 2 gramas por 1.000, daria 2.000 miligramas. E aí quando você divide por 10, daria 200 miligramas por ml. E aí no fim, quando você multiplicar por 2, já daria o resultado. 200 miligramas por ml vezes 2, né, que são 2 ml, daria 400 miligramas. 200 vezes 2 é o mesmo que 400. Tá bom? Então, essa questão também se resolve dessa forma. Dúvida, gente? Pode perguntar, viu? Só falar, só abrir o microfone e falar. Beleza? Essa questão ela é conceitual. Eu trouxe para vocês já para vocês aproveitarem e revisarem isso aí. Essa questão ela não tem cálculo a se fazer, entendeu? Ela entra nesse assunto aí do cálculo de medicamentos, mas ela não tem cálculo a se fazer. Você vai simplesmente localizar o peso dessa pessoa na tabela. Entendeu? Eu trouxe para vocês aí, mas é algo. Eu queria que vocês respondessem aí. Esse adolescente tem 52 quilos. E aí a questão explica, né, o uso dessa medicação, né, que na verdade são 4 medicamentos para tuberculose. E aí tem um detalhe importante. Ó. Os detalhes importantes aqui são, para você resolver essa questão, são o seguinte: ó, 52 quilos. E ele fala o seguinte: ó, fase intensiva. Fase intensiva ou fase de ataque, né? Muitos medicamentos você começa usando uma quantidade maior, né? E depois vai reduzindo, né? Tem outros que você vai usar uma quantidade reduzida e vai aumentando até a dose certa, não é assim? Então tem essas peculiaridades. No caso da tuberculose, essa tabela eu peguei de um manual do Ministério da Saúde. Então respondam para mim aí, digam para mim, por favor, essa vocês vão fazer. Não tem cálculo a se fazer, é só identificar aí. Fase intensiva e o peso do adolescente. Serão quantos comprimidos por quantos meses? Quantos comprimidos por quantos meses? 4 comprimidos, 2 meses? Isso, 4 comprimidos, 2 meses, certo? Só olhar para cá. Aqui, ó. Peso dele maior do que 50 quilos, não é isso? Fase intensiva, peso maior do que 50 quilos, então são 4 comprimidos por 2 meses. Beleza? Então, 4 comprimidos diários, 2 meses. Tá ok aí? Então, essa questão não tinha cálculo a se fazer, é só realmente interpretação de tabelas, né? Tá nesse campo aí do cálculo de medicamentos, da farmacologia, mas é só você localizar na tabela. Aqui mais uma questão também que eu peguei essa tabelinha de um outro manual do Ministério da Saúde, mas que também está envolvido nessas questões de cálculo de medicamentos. Quando vocês procuram os bancos de questões aí pela internet, vocês vão achar esse tipo de questão também envolvendo cálculos, né? E eles estão nessa categoria aí de cálculo de medicação ou de algum tratamento de um modo geral, né? Cálculos na enfermagem, que podem cair aí no concurso de vocês. Então veja bem, na assistência a uma criança de 1 ano com 10 quilos, né? Peso 10 quilos. Não, o professor de física morre quando chama
peso aí de 10 quilos, entendeu? É massa. Mas vamos continuar assim. Com diarreia e sinais de desidratação, a orientação inicial é que seja administrada solução de sais de reidratação oral nos seguintes volumes médio e tempo. Então ele pede aqui, ó, volume médio e o tempo, beleza? Essa questão, se você sabe aqui, ó, que são 4 a 6 horas, você já consegue eliminar, ó, esse tipo de marcação aqui. Eu sempre recomendo que meus alunos façam. Geralmente você vê mais em questões de eu fazendo isso quando estou ensinando raciocínio lógico, né? Porque aí você tem que de fato analisar alternativa por alternativa. Quando você faz um cálculo, você chegou no resultado e já marca a questão certa. Então não tem geralmente para fazer isso, né? Mas nesse caso, como são duas informações nas alternativas, você olha, né, para uma parte dessa informação e já consegue eliminar algumas questões. Eu sempre recomendo que você desenvolva um padrão para marcar as questões que você já eliminou. Porque se você demorar muito na questão, é recomendado que você passe para a próxima. Não perca muito tempo. Se você passar meia hora numa questão, você perdeu tempo para resolver 10 questões. Entendeu? Então, viu a questão, não sabe resolver, pule a questão. E aí, quando você terminar todas, você volta para o começo e vai fazendo aquelas que você pulou. Mas se você fizer esse tipo de marcação, você já ganha tempo, senão você vai ter que começar tudo de novo quando voltar para essa questão. Então, faça esse tipo de marcação no concurso, beleza? As questões que você for eliminando, você já faz alguma marcação. E aí, o seguinte: orientação inicial, o paciente deverá receber de 50 a 100 ml, né? 50 a 100 ml e fala que a média é de 75 ml por quilo. Então, para cada quilo são 75 ml. Se são 10 quilos, se eu multiplicar o peso dele por 75 ml por quilo, não é isso? Eu vou chegar a quanto? É só colocar o zero no final do 75. 75, pego o zero do 10, coloco aqui. 750 ml. Beleza? Resolvida a questão. Mas aí tinha essa parte conceitual, né? Você tem que saber desses dados aí, né, que são de 50 a 100 ml. Eu já vi questões que pedia assim, tem que dar de quanto a quanto para a pessoa, né? Para reidratá-la. Tem que dar de quantos a quantos ml. Então você ia usar essa informação aí de 50 a 100 ml, né? Multiplicava por 50, multiplicava por 100, e aí você tinha a faixa, eh, a faixa de valores que você ia utilizar, entendeu? Mas essa questão já pediu a média, já pediu o valor médio, né? Então você já usa esse valor de 75 vezes o peso, tá ok? Tudo certo aí nessa questão? Continuando. Um frasco de 250 ml de solução glicosada a 5% contém a seguinte quantidade de glicose. Ele quer saber quanto tem de glicose nesse frasco, entendeu? Não está querendo nem que você calcule quanto é que vai administrar, quanto vai aspirar para administrar, nada disso. Já quer saber direto, eh, aplicando essa porcentagem, dá quantas gramas de glicose. Lembra que eu fiz isso no início para vocês? É só isso que a questão pede. Então, 5% de 250 ml dá quanto? 5%, né? 5% de 250 ml. Lembra que eu falei para vocês, ó? O 5% é o mesmo que 5 sobre 100. O de eu vou trocar por uma multiplicação. 250, certo? Vou cancelar esse zero com esse zero. E aí eu posso fazer da forma que você achar melhor.
pode dividir o 25 por 10 e depois multiplicar por 5, pode multiplicar 5 por 75, por 25, né? Já deu o resultado. 5 por 25, é, aliás, dá 125, né? 5 vezes 25, depois dividir por 10. Você pode fazer de diversas formas distintas, beleza? Então vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 25 dá 125. Repito aqui embaixo a divisão por 10, beleza? Lembra que eu falei, quando você multiplica por 10, 100.000, você pega a vírgula e puxa para a direita. Quando você está dividindo por 10, 100.000, potências de 10, né? Números desse tipo, você pega a vírgula e puxa para a esquerda. O que acontece nesse 125? Onde é que está a vírgula dele? Quando não aparece a vírgula de um número. Lembrando com vocês, quando não aparece a vírgula de um número, é porque ela está aqui à direita, certo? Sempre que você não vê a vírgula de um número, saiba que é como se houvesse ali uma vírgula à direita dele. Não aparece porque a gente não precisa. Se a vírgula está ali, não tem nenhum outro número depois da vírgula, então você despreza, não precisa representar na forma decimal, tá certo? Mas nesse caso, ó, o 10 tem um zero, então eu vou puxar a vírgula do 125 uma casa para a esquerda. A vírgula inicialmente está aqui, porque o 125 é um número inteiro, está aqui à direita dele. Eu puxo para cá, ó. Fica 12,5. 12,5 o quê? Lembra que eu falei no início que a equivalência é entre ml e gramas? Se eram 250 ml, significa que 5% da concentração aí tem 12,5 gramas, beleza? 12,5 gramas. Deu para entender essa questão? Só calculei a porcentagem de 250 ml. Só isso. E aí lembro que essa forma de representar, né, a concentração dos medicamentos, das soluções, quer dizer que tem 5% daquela quantidade em gramas. Beleza? Aquela quantidade de ml em gramas. Continuando. O técnico de enfermagem precisa administrar 40 UI de insulina em NPH em um paciente diabético. A unidade dispõe de frascos de insulina de 10 ml, né, que tem 100 UI por ml e seringas de 3 ml. O que é que eu preciso de informação aqui? E aí quer saber quanto é que você vai administrar. A fórmula vai ser aquela, né? O volume que você vai administrar, estou chamando assim, é igual ao quê? A prescrição dividido pela concentração. Concentração é isso aqui, ó. Lembra que eu falei? Concentração é uma quantidade, ó, a quantidade é o I, dividido por um volume, certo? Então eu tenho aqui essa concentração, 100 UI por ml. Isso aqui vai ser a minha concentração. Precisa administrar quanto? Ó? 40 UI, né? Então isso aqui é a minha prescrição, beleza? Então eu só preciso dessas duas informações para calcular isso aqui. Dizer que é NPH, que o paciente é diabético, que é um técnico de enfermagem, que tem frascos de 10 ml, ó. Esses 10 ml aqui não serão necessários, esses 3 ml da seringa, nessa questão, não serão necessários. Em algumas questões, ele pode ser necessário, entendeu? Questões que perguntam assim, quantas ampolas você vai usar, entendeu? A seringa, ela é suficiente, né? Qual seringa você vai utilizar? Então, nesse caso, esse tipo de informação pode ser útil, mas aqui não. Só precisa do 40 e do 100, beleza? Então, continuando. Trocando esses valores, eu tenho 40, não é? 40 UI, né? Por 100. 100 UI por ml. Beleza? Então, vou cortar aqui esses zeros, fica 4 por 10.
4 por 10, dividindo aqui, 4 não dá, né? Então já começo colocando 0, e um zero aqui em cima. E aí, ó, 40 por 10 eu já sei que é 4. E dá 40, né? 4 vezes 10 dá 40. E dá 0,0. Então terminei a divisão da 0,4. Então aqui dá 0,4 o quê? ml. Certo? Resolvida a questão. Até que horas vai ser a aula? A aula está marcada para até 9 horas, viu? Tudo bem? Fabiana? Só vi agora a sua pergunta. Continuando. Foram prescritos 100 ml de uma medicação a serem administrados em 50 minutos. Nesse caso, o gotejamento deve ser de quanto? Então, 100 ml em 50 minutos. Você pode usar a fórmula e pode fazer aquela conversão que eu fiz, né? Então, vamos resolver essa questão dos dois modos, só para vocês verem. Então, 100 ml ele quer em gotas por minuto, ó. Gotas por minuto, todas as alternativas. Então, 100 ml para gotas, 100 ml, né? Para gotas, eu vou multiplicar por 20. Vai dar quanto aqui? 2 vezes 1 dá 2, né? Vou colocar o 2 e vou colocar os 3 zeros envolvidos aí. Dá 2.000. 2.000 gotas. 2.000 gotas. 50 minutos já está em minutos. Tá? Já deu em minutos, que é em minutos. Então pronto. Então o tempo aí é 50 minutos. Beleza? Então taxa de infusão aqui, ó. Vou escrever assim para vocês. A velocidade do gotejamento, taxa de infusão, são formas de falar, né? Quando você já coloca na fórmula gotas por minuto, você está confundindo aí a unidade de medida com o nome que queria dar à variável, certo? Então, continuando, ó, já está tudo certinho aqui. Nesse caso, são 2.000 gotas, né? 2.000 gotas dividido por 50 minutos. Vou tirar esse zero. 200 por 5. 200 por 5. Quanto é que dá 200 por 5? 40. Por quê? Vamos ver aqui rapidinho, só para vocês relembrarem. 200 por 5. Não posso usar o 2 por 5, né? O 2 é menor. 20 por 5 dá quanto? Dá 4, né? Se vocês forem testar aí, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 dá exatamente o 20. Beleza? Então, aqui dá 0, não é isso? E aí esse 0 que sobrou, eu coloco aqui. 40. Beleza? Então aqui dá 40. 40 o quê? Gotas, repito, ó, gotas aqui em cima, minutos aqui embaixo. Gotas por minuto. Beleza? Pronto. Então, se eu fosse usar a fórmula, a questão me deu o seguinte, ó, me deu 100 ml e minutos, né? Que é gotas por minuto. Então, ele deu ml minutos e que é gotas por minuto. Olha só. Ele deu ml e minutos. Onde é que eu tenho ml e minutos? Eu tenho aqui essa fórmula aqui, ó. Certo? A primeira fórmula do, do da linha de baixo, né? A primeira fórmula da segunda linha, tá ml em minutos e o resultado vai dar em gotas por minutos. Então a fórmula é 20, V vezes 20 sobre T. Beleza? V vezes 20 sobre T. Veja aqui. V vezes 20 sobre T. V vezes 20 sobre T.
Preciso fazer com a fórmula? Veja que já foi o que eu fiz. V vezes 20 e dividir por T. Entendeu? V vezes 20 e dividir por T. Eu já fiz isso. Entendeu? Então é só você pensar dessas duas formas. Você pode colocar a fórmula, ou pode fazer usando a matemática mais elementar, que é essa fórmula, né? E chegar no mesmo resultado. Beleza? Só para vocês verem, então a taxa de infusão, segundo a fórmula que ele deu, é, o volume, né, vezes 20 dividido pelo tempo. É exatamente o que eu já fiz. Ó. Então, 100 vezes 20 dividido por 50 dá a mesma coisa. Posso até cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. 10 por 5 dá 2, né? Então, repito, ó, 2 vezes 20. 10 por 5 dá 2. Repetir, 2 vezes 20 é igual a 40. Mesma coisa, 40 gotas por minuto. Beleza? Então você pode fazer da forma que você acha que é mais prático para você compreender. Eu sempre costumo sair um pouco das fórmulas e resolver assim, convertendo por partes, porque pelas minhas experiências, né, com os alunos nesse âmbito do cálculo de medicamentos, eu percebo que as pessoas conseguem revisar conceitos do ensino fundamental que vão ajudá-las a acertar mais questões. Então, sempre resolvendo as questões, esquecendo as fórmulas, aquelas 4 fórmulas, o aluno tende a acertar mais questões. Lembra que eu falei que a maioria erra lá no meu Instagram? Entendeu? Eu sabia disso. E algumas pessoas até já questionaram lá no Instagram mesmo, né? E eu expliquei, né? Tal, o porquê que eu faço isso. E agora, inclusive, eu tô começando a responder das duas formas, né? Dessas duas formas aí, lá no Instagram. Beleza? Então, eu sempre recomendo que os alunos, assim, passem uma temporada fora das fórmulas, façam essa conversão aí, converte o volume para o volume desejado, converte o tempo para o tempo desejado, e aí depois divide. Pronto, chega no resultado. A fórmula faz exatamente isso. Só que você decorando a fórmula, você não sabe o que está fazendo. Beleza? Então essa é a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês realmente dominarem esse conteúdo do cálculo de medicamentos, certo? É vocês darem uma pausa com essas fórmulas e tentarem fazer essas conversões. Mas claro, né, você pode resolver da forma que você achar mais cômodo para você. Se você já consegue resolver usando as fórmulas sem errar, beleza. Estou falando mais para aquelas pessoas que, mesmo decorando as fórmulas, erram as questões, entendeu? Porque não sabe o que exatamente está fazendo ali. Beleza? Vamos resolver mais essa questão. O médico prescreveu 20 miligramas de uma medicação, cuja apresentação é ampola de 10 ml, né? 5 miligramas por ml, ó, uma quantidade por um volume, isso aqui é uma concentração de alguma coisa, beleza? E aqui é a prescrição, né? Certo? Nesse caso, o profissional de enfermagem deve aspirar quanto, né? Então, o volume que será administrado é igual a quê? Ao que será prescrito, né? Ao que foi prescrito, dividido pela concentração. Aqui no caso vai dar o quê? 20, né? Miligramas, né? Miligramas dividido por 5 miligramas por ml. Beleza? Esse miligrama vai cortar com esse miligrama aqui. 20 por 5 dá 4, não é isso? Eu terei 4 ml. Beleza? 4 ml.
Próxima questão. Para se obter 120 miligramas de uma determinada medicação, cuja apresentação disponível são ampolas de 10 ml, 0,24 gramas, deve-se aspirar quanto? 120 miligramas, 10 ml, 0,4 gramas. Aqui está faltando informação. Gramas pelo quê, né? 0,24 é o quê? Aqui a gente pode calcular, no caso, a concentração. Vai dar o seguinte. Deixa eu ver a forma mais prática de resolver essa daqui. Vai ser 0,24 gramas, multiplicando, convertendo primeiro de gramas para miligramas. Certo? Vai ser o seguinte. Ó. Essa questão você tem que calcular a concentração, né? Lembra que eu falei, ó? A concentração de alguma coisa é sempre uma quantidade, não é isso? Dividido por um volume. Beleza? Então eu tenho aqui o meu volume, ó, da ampola. Tenho essa quantidade aqui, 0,24 gramas. Beleza? Só que aqui tem miligramas. Então o que é melhor? Você converter de miligramas para gramas. Se você fizer isso, você vai trabalhar com números decimais aqui, ó, e aqui no 0,24. E para muitas pessoas é mais difícil de trabalhar com números decimais, né? Trabalhar com esse tipo de cálculo. Então, se você converter 0,24 gramas para miligramas, você não vai ter que trabalhar mais com números decimais. Então, vamos fazer isso, certo? Então, 0,24 gramas vezes 1000 miligramas por grama. Isso aqui é só para você entender o porquê que vai ficar no final gramas, né? O cálculo é sempre esse. As pessoas fazem direto, né? 0,24 vezes 1000, mas eu estou aqui deixando para vocês com clareza o porquê que fica essa unidade. Por que que você pode fazer esse tipo de conversão, né? Então, grama, cortou aqui com grama, vai sobrar só miligramas no final. Lembra que eu falei, ó, 0,24 vezes 1000, eu vou pegar a vírgula e vou avançar 3 casas para a direita. Então, 0,24, 0,24, né? Vou pegar a vírgula 1, 2 e 3. Vai ficar mais um zero aqui para completar. Então, fica 240, certo? Então, isso aqui vai dar 240 miligramas, beleza? Então, 0,24 gramas são 240 miligramas. E agora eu tenho a minha quantidade convertida, né? E eu vou calcular agora a minha concentração. É isso? Então, vou substituir aqui, ó, tenho 240 miligramas dividido por 10 ml. Beleza? Vou cancelar esses zeros. Sobrou um aqui embaixo, então dá 24. Então, a minha concentração é de 24 miligramas. Estou repetindo, ó, miligramas aqui em cima e ml aqui embaixo. Miligramas por ml. Pronto. Terminei a questão? Não, não terminei a questão. Eu calculei a concentração. Lembra que o volume a ser aspirado, ó, é igual a que foi prescrito, né, dividido pela concentração que você tem disponível. Então, nesse caso aqui, ó, a prescrição está aqui, ó, 120 miligramas. E eu usei essas informações aqui para calcular, ó, vou marcar assim para vocês. Eu usei essas duas informações para calcular a minha concentração. Beleza? E está aqui, ó, 24 miligramas por ml.
Então, substituindo, eu tenho 120 miligramas, né? Miligramas dividido por 24 miligramas por ml. Esse miligrama vai cortar com esse miligrama aqui, vai sobrar só ml no final. 120 por 24, quem é que me diz? 120 por 24, se você quiser dividir, vai dar 5, certo? 120 por 24 dá 5. Então aqui dá 5 ml. Beleza? 5 ml. Ok, gente? Vamos responder aqui a última questão. Vou pegar aqui uma questão bem antiga, né? O paciente de 30 anos foi atendido no pronto atendimento de uma empresa apresentando quadro de mal-estar geral e cefaleia. Foram prescritos 10 miligramas de uma determinada medicação, cuja apresentação é ampola de 4 ml. Então tá aí, ó, 4 miligramas por ml. Para que a prescrição seja realizada corretamente, devem ser aspirados quanto? Então eu tenho aqui 10 miligramas, eu já tenho as informações que eu preciso. Eu tenho a prescrição, eu tenho aqui a concentração, beleza? Prescrição e concentração, então já uso direto. Ó. O volume que eu vou administrar é igual à minha prescrição, né, sobre a concentração. Então são 10 miligramas dividido por 4 miligramas por ml. Beleza? 4 miligramas por ml. Isso aqui dá quanto? 10 dividido por 4. Tem 10 reais dividido por 4 pessoas. Dá 2,5, 2,50 para cada um. Né? Mas vamos dividir rapidinho. 10 dividido por 4. 1 não dá, né? Já pego aqui o zero, né? 10 por 4 vai dar 2, que dá 8. Aqui sobra 2. Posso continuar a divisão? Posso. Coloco uma vírgula aqui e um zero aqui. 20 por 4, eu já sei que dá 5. Beleza? 20 por 4 dá 5. E aí eu tenho 2,5. 2,5 o quê? Esse miligrama anula esse miligrama. Sobra aqui o ml. Então, são 2,5 ml que serão administrados. Beleza? Gente, me falem aí algum feedback de vocês. Eu sei que há uma diferença entre você memorizar a fórmula, substituir os valores, né? Ou seja, você sabe como colocar os valores na fórmula. Há uma diferença para você fazer o resto, né? Que é manipular, fazendo multiplicações, divisões, né? E cálculos que lembram lá do ensino fundamental, entendeu? Então, vocês têm alguma dificuldade em especial com essa questão das fórmulas e substituir as fórmulas? Vocês se lembram de todas essas fórmulas aí? Se lembravam, né? Lembraram dessas fórmulas? Vocês já estudaram sobre isso? Essas fórmulas que nós utilizamos para o gotejamento, essa fórmula que eu utilizei para calcular o volume a ser administrado, vocês já sabiam disso? Já tinham visto isso nos cursos de vocês? Tem alguma dúvida com relação a isso? As fórmulas que tem que usar em cada caso e como você vai substituir os valores na fórmula? Tem algum problema com relação a isso? E com relação à matemática fundamental? Me dê um feedback aí, porque a gente pode ver outras aulas, outras questões, outro conteúdo também, tá certo? Lembrando que eu vou colocar essas questões e mais algumas, eu peguei acho que umas 50 questões aí, acho que foram umas 40 questões.
tá certo? Mas lembra que eu falei para vocês, eu ia resolver as questões da FGV, porque é importante que vocês se concentrem nas questões da banca, que é a FGV esse ano. Mas eu também peguei e coloquei nos slides aí para vocês praticarem com questões anteriores da EBSER, que foram questões da OCP, da IBFC. A IBFC fez os dois últimos concursos da EBSER, né? Então coloquei outras questões para vocês praticarem. Mas da FGV já acabou, é isso aí mesmo, entendeu? Não tem muita coisa não, em termos de FGV. Ficou alguma dúvida em especial que vocês querem relatar aqui para a gente providenciar mais um conteúdo para vocês? Dê um feedback aí. Se for dar outra aula sobre cálculo de medicação, pode contar mais Ah, acho que está cortando aí o seu. Acho que é o seu microfone está com ruído. acho que é aqui, que eu tô com fone, hoje eu tô trabalhando. Sim, entendi. Ah, então deve ser isso. Às vezes alguns fones fazem isso. É, mas aí, se for formar outra turma para outra aula, pode ir Certo. dentro. E essa aula vai estar salva? Sim, está sendo gravada. Pronto, pronto. Mas é só praticar mesmo, né? É, tem que praticar bastante, certo? Mas foi ótima a explicação. É porque a gente vê essa parte de cálculo muito pouco, né? Sim. No curso, é prática. Aí a prática, às vezes a gente nem segue, né? A teoria na prática, Uhum, aí vai ficando no esquecimento. sim. É importante esse conteúdo, como você falou aí, é importante lembrar que esse assunto ele é imprescindível para vocês, não só para os concursos, entendeu? É, imagina se você faz um cálculo incorreto, né? Você ou a equipe, geralmente é uma equipe, né? Felizmente a pessoa geralmente não estará sozinha, né? Tem uma equipe ali para trabalhar junto. Então, no dia a dia de vocês, certamente é importante vocês terem uma boa noção de como realizar esses cálculos, entendeu? Mesmo que não vá fazer concurso público, mas vai trabalhar numa home care, vai trabalhar num hospital, você certamente vai se deparar com esse tipo de cálculo, entendeu? Então é importante conhecer, dominar realmente. E muitas vezes o problema da pessoa não está no conteúdo que ela está assistindo naquele momento no seu curso, entendeu? Muitas vezes é algo anterior. Como eu falei, né, fui professor particular por muitos anos, por muitos anos, acho que os primeiros 10 anos, né, de ensino foram praticamente só com aulas particulares, e aí eu pude observar que muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, que são de conteúdos lá dos anos anteriores, que vem de longe, entendeu? Ela foi acumulando, não entendeu algo em um certo ano da vida, e aí foi acumulando incompreensões ao longo da vida, entendeu? Então isso aqui é mais um exemplo, né? Muitas vezes a dificuldade não é você memorizar as fórmulas e olhar ali o enunciado e descobrir onde jogar cada número na fórmula. Tem essa dificuldade? Pode ter, entendeu? Mas muitas vezes é esse conteúdo mais elementar, que vem lá do ensino fundamental, tá certo? Então é importante que vocês pratiquem bastante, tentem revisar esses conteúdos, tá bom? E aí eu vou providenciar também mais algumas aulas para vocês até lá. Uma delas é sobre o que eu já falei, né? A transformação de soluções. Já é um outro conteúdo que não foi visto aqui hoje, beleza? Mas esse conteúdo ele sempre tem demanda, sempre tem pessoas precisando, seja para o concurso ou para a vida, como técnico de enfermagem, ou enfermeiro, auxiliar, tá ok? Então vou encerrar por aqui com vocês. Agradeço por terem ficado até aqui, né? Todos vocês e todas vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender e pratiquem bastante e revejam aí nesses conteúdos até o dia da prova. Eu falei no início que
a minha aula não termina na aula. Então eu vou colocar para vocês o conteúdo lá no grupo, tá certo? Ou no privado, né, de vocês, mas o grupo vai ficar, vou colocar no grupo mesmo, tá bom? O conteúdo. E aí o grupo vai ficar em aberto. Espero que vocês possam praticar e podem enviar lá o cálculo de vocês para as correções, tá bom? Eu posso tirar as dúvidas, fazer essa correção com vocês por lá, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado e até a próxima. Vou encerrar aqui a gravação.